Vamos voltar aqui para São Paulo, porque o deputado Guilherme Derrite rebateu mais uma vez uma crítica do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, questionando as ações dos governos estaduais para combater a criminalidade. O Misael Mainetti vai chegar ao vivo agora para trazer os bastidores dessa fala do Derrite. Ele já tinha comentado, né, que Lewandowski era o ministro daquela medida protetiva, não, era da audiência de custódia, né? E aí, qual foi a nova declaração, então, de Derrite? Misa, boa tarde. Ele rebateu de novo o ministro Ricardo Lewandowski e disse de novo também que ele é o pai da audiência de custódia, mas a declaração dele foi mais enfática, porque na semana passada o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, havia provocado os governadores estaduais e secretários da pasta dizendo o que o Estado faz contra o crime organizado. E Ricardo Lewandowski fez isso na presença de vários secretários de segurança, entre eles Victor dos Santos, secretário da pasta no Rio de Janeiro, e Sandro Avelar, secretário da pasta no Distrito Federal. Pois bem, passada uma semana, Guilherme Derrite publicou ontem à noite um vídeo nas redes sociais direcionado ao ministro Lewandowski, falando de ações que ele fez durante a passagem dele como secretário de Segurança Pública e, de novo, dizendo, olha, você é o pai da audiência de custódia. Acompanhe. Como vocês podem ver, e o senhor pode ver, ministro, os governos estaduais como São Paulo têm feito muita coisa. E se em alguns casos o resultado desse trabalho fica aquém do esperado, muito se deve à legislação, como o senhor bem sabe, protegem bandidos. Aliás, como o Instituto da Audiência de Custódia, do qual o senhor é o grande pai desse instrumento que só beneficiou criminoso, implantado pelo senhor. Está aí a declaração de Guilherme Derrite, deputado federal pelo PP, uma declaração direta ao ministro Ricardo Lewandowski, endereçada a ele. Na semana passada eu mostrei aqui também em tempo real que secretários de segurança de todo o Brasil, por meio do CONCESP, que é um conselho que reúne todos eles, endereçaram um documento ao ministro Lewandowski criticando tudo isso. E a gente está aí numa semana que, além do ministro Lewandowski, a gente está vendo também a Polícia Federal, o diretor da PF, Andrei Oliveira, fazendo críticas diretas também a governos aí em relação à pasta de segurança pública, falando que o tema da segurança pública está banalizado, que tem muita gente usando sem saber o que é, fazendo críticas também à pasta no Rio de Janeiro. A chapa está ficando quente, as eleições já começaram e dificilmente não tem como deixar a ideologia de lado, porque a gente vê, né, membros do governo federal, seja do Ministério da Segurança Pública, da Justiça ou a Polícia Federal, né, que faz parte do governo federal, fazendo essas críticas diretas, por exemplo, ao governo ali do Rio de Janeiro e também, de maneira geral, ao governo de São Paulo, por meio agora de Guilherme Derrite, que deixou a pasta. A gente vai seguir acompanhando estes bastidores e é isso aí, eleições já estão acontecendo, né, Márcia? Mesmo com declarações indiretas como essa de pessoas que não são candidatos ou pré-candidatos diretos, no caso de Derrite a gente sabe que ele vai tentar o Senado, mas tudo já vira um motivo aí para a gente comentar aqui para esse xadrez político que, ó, já começou. Exatamente, né, Misael? Derrite deixou a pasta, mas já começou a campanha para o Senado ano que vem com esse bate-rebate ali de retórica. Obrigada pelas suas informações. Vamos chamar então os nossos analistas. Vou falar com agora o Bellucci sobre esse caso. Por quê, Bellucci? O que eu percebo, parafraseando inclusive Derrite, muita retórica e pouca atitude, né? Se houvesse ali uma gestão muito mais controlada e muito mais unida, tanto do governo federal quanto dos estados e municípios, talvez a segurança pública estivesse um pouco melhor, né? Certamente, Márcio. O que a gente espera é uma união da própria União Federal com os estados para combater o crime organizado. E não tem como retirar tanto da fala do Lewandowski quanto da fala do Derrite o aspecto político-eleitoral envolvido, que ele está sempre impregnado no meio político, né? É inevitável que isso aconteça. E esse tema da segurança pública tende a ser, se não o mais importante, um dos mais importantes na próxima eleição, porque há no Brasil grande número de roubos, de furtos, né, de crimes. Então as pessoas andam com a sensação de insegurança muito grande. Em que pese, por exemplo, em São Paulo ter números proporcionais melhores que em muitas cidades do Brasil, a sensação ela é premente de insegurança. Todo mundo tem
tem esse aspecto. E o Derrite acerta nesse sentido que o que dita em última hora a decisão dos juízes é a legislação. Os juízes seguem a legislação, então é necessário que haja uma reforma na legislação. Tanto o PL antifacção vem muito bem, a PEC da segurança pública é bastante discutível na questão dos estados, uma espécie de redução da autonomia, o que eles apontam, é a criação de parâmetros para receber dinheiro do Fundo de Segurança Nacional, então essa é a preocupação dos estados. Agora, que é necessário uma reforma ampla na legislação penal e no cumprimento da pena, isso é fundamental, porque por mais que se queira argumentar ressocialização, entre outras coisas, o ideal é que os criminosos, principalmente aqueles que cometem crimes reiterados, fiquem na cadeia e não tenham nenhuma espécie de progressão ou de benefícios que fiquem lá presos, que já provaram que não podem conviver em sociedade.